Bom dia, meus amados. Estamos aqui mais um sábado, né? 2 de dezembro de 2023. Chegamos no último mês do ano, né? 2023. Logo, logo termina esse ano também. Hoje nós vamos fazer aqui um áudio. Em primeiro lugar, vou esclarecer que não sei como vai sair, porque a minha garganta não está boa hoje. E o clima não está bom aqui na região, já faz um tempo esse ano, e a gente acaba também sentindo essas diferenças, essas mudanças muito bruscas, né? Então acabou dando um problema na laringe, né? Uma laringite, e ainda para complicar, um pouco de rinite alérgica, provavelmente também em função do clima, né? Então a gente acaba ficando difícil de falar direito, mas eu acho que vocês vão compreender, né? Se tiver alguma falha ali, alguma tossida de vez em quando, uma espirrada de vez em quando, não leve em consideração, né? Porque não tem como segurar. Hoje nós vamos falar um tema, um título, né, para esse tema. Um caminho sem volta. Não há como voltar atrás, né? Neste mundo de provas e expiações, o tempo é linear. Já foi falado muitas vezes sobre isso. Já na quinta dimensão, ou no mundo de regeneração, nós vamos estar com outro tipo de tempo, que é o tempo não linear. Então, o passado, o presente e o futuro é sempre o agora, mas ainda estamos no velho tempo. Então, aquilo que foi ontem, foi ontem. Aquilo que foi a semana passada, foi a semana passada. Aquilo que foi o ano passado, foi o ano passado. E nós temos essa noção, né, que tem o calendário. Também aquilo que vai vir daqui uma semana, daqui um mês, tipo agora, daqui 30 dias, já estaremos em janeiro, né? Dia 2 de janeiro, né? Falta um mês. Então a gente sabe que falta um mês. Mas aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experienciamos, aquilo que nós sentimos, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora já é passado. Não há mais como voltar. Mas a providência divina nos fornece sempre alternativas, porque o plano divino é sempre de uma sabedoria que nós não temos nem como compreender, de tão sábio que é. Então nós sempre podemos mudar o passado, mudando o nosso presente. Porque se lá atrás eu fiz algo que não é correto, eu tenho essa consciência e aí penso, poxa, mas aquilo lá não é certo. Então fiz, o resultado não foi muito legal. Então vamos fazer diferente. Então nós temos sempre condições de mudar, não voltando ao passado, mas mudando o nosso presente. E o futuro também, ele vai se construindo de acordo com o nosso presente. Se eu quero um futuro diferente do que eu estou tendo, obviamente eu tenho que mudar o presente, porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou receber sempre a mesma coisa. Não vai mudar nada. Então o caminho é sempre em frente. Por isso nós dizemos aqui, então, que estamos num caminho sem volta. Não vai mais voltar aquilo que já passou. Mas nós podemos, sim, mudar, né? Podemos mudar a cada dia, a cada hora, a cada minuto, podemos mudar o nosso percurso, sempre olhando para trás e dizendo, puxa, aquela experiência serviu para isso, serviu para aquilo, foi uma lição, não serviu para nada, então também, né? Não serve para nada. Mas não podemos esquecer o passado. O passado não é para ser esquecido, o passado é para ser lembrado e modificado no presente. Ficar lastimando, ficar se arrependendo, se culpando, choramingando, né? Como se diz no ditado popular, chorar o leite derramado não vai resolver o problema. Não vai voltar lá dentro do bule, né? O leite derramou, derramou. Já foi. Na próxima vez, tenha mais cuidado. Esse é o segredo. Aprender, aprender, aprender. Então nós vamos sempre caminhando assim. Vamos indo devagarinho, mais rápido. Cada um tem o seu trote, né? A sua marcha. O que está acontecendo agora ultimamente é que muitos dizem: eu estava indo tão bem, de repente parece que eu regredi. Bom, tu não regrediu. Você está fazendo aquilo que eu já coloquei esses tempos aí num texto, num áudio. Não se preocupe, você está indo
com firmeza. Você anda 2 passos e volta um para se afirmar. Aí você vai andar mais 2, volta mais um para se afirmar. Então a média é sempre 1 passo de cada vez. Até quando eu coloquei esse tema, né? Aquele que vai arremessar algo. Então vamos dar o exemplo aqui de um arqueiro. Vai arremessar a flecha. Pode ser o arremesso de peso, de dardo, pode ser até tiro ao alvo, qualquer coisa. A pessoa, ela sempre se posiciona, se ajeita e dá o passo para trás. Porque é esse passo para trás que afirma para que não caia, para que não se desequilibre. Então, na verdade, você não está evoluindo, você está andando corretamente. Uma sequência. Não dá para dar saltos quânticos, saltos grandes. Outro exemplo que eu já coloquei tantas vezes. A escada tu tem que subir degrau por degrau. Não tem como subir pulando vários degraus, tu não consegue. Vai acabar caindo, se espatifando. As lições são assim, nós vamos passando uma por uma. Quando está bem posicionado, nós damos um passo atrás para ver se está bem firme. Testamos, somos testados. E aí depois dá os outros 2 passos para frente para pegar uma nova informação, uma nova lição. Às vezes temos que repetir. Eu lembro que esses dias alguém colocou que é muito repetido os textos, os áudios que eu faço. O problema não é a repetição. O problema é que tem pessoas que não acompanham tudo. Aí nós sempre colocamos uma mescla. Uma mescla de assuntos. Que às vezes puxa um pouquinho aquele anterior para poder dar uma entonação mais adequada para aquele que está vindo. Porque quem pega um texto novo, você tem um pouquinho de base de outros anteriores, porque nós escrevemos numa sequência. Não sei se vocês perceberam isso, nós falamos numa sequência bem atualizada. Então a gente busca um pouquinho para as pessoas terem uma compreensão melhor. É sempre assim. Então, repetir qualquer coisa na tua vida também para reforçar. O que não está bem assimilado, repete-se. Por isso uma lição que não está bem aprendida, ela é repetida. Uma lição bem aprendida não é mais repetida. Assim é na escola e assim é na vida. Não adianta esperar tudo pronto. Quero que esteja tudo terminado. Está todo mundo ansioso, porque não acontece nada. Eu quero ver o fim. Você não está aqui assistindo o espetáculo, você está fazendo o espetáculo. Você é ator, você não é um assistente lá na arquibancada. Você veio para fazer parte da transição planetária. Então não adianta esperar pronto. Faça. Às vezes a gente até gostaria de colocar, mas aí fica um pouco, eu acho meio duro demais, né? A pessoa diz, mas não acontece nada, nunca chega, parece que é sempre amanhã. Às vezes me dá vontade até de escrever lá e dizer, escuta, e o que você está fazendo? Você está dando a tua contribuição? Você está fazendo realmente algo novo para que o novo chegue? Ou está ali andando em círculos? Tudo bem que nós temos um amparo extraordinário, as nossas equipes espirituais de outros mundos, de outras dimensões, estão aí dando um amparo, que sem esse amparo a Terra ia continuar presa nesta escuridão dos que sequestraram esse planeta, né, há tantos milênios. Mas aquilo que depende de nós, eles não vão fazer. Nós somos a transição, nós somos a mudança. Até porque é simples para entender. Se você não fizer a tua parte, você vai ascensionar? Claro que não. Vai continuar nessa vibração de terceira dimensão. Vai ter que ir para um planeta de terceira dimensão. Simples. Então faça a tua parte. Não importa quando vai acontecer. Faça a tua parte e esteja pronto. Porque a qualquer momento vai soar o gongo, ou a trombeta, como dizem, né? Não há outra maneira de explicar aqui. Porque parece tão simples, né? Ninguém vai fazer por você. Mas isso é a coisa mais certa que tem. Tanto é que o Cristo disse isso há 2000 anos. A cada um segundo suas obras, seus esforços. Cada um colhe na sua sementeira. A sementeira é individual. Cada um tem a liberdade de plantar o que quer.
vai colher aquilo que plantou. Né? Ninguém vai fazer por você. Isso é tudo que nós temos para dizer. Agora, faça a tua parte. Seja parte. Seja parte da mudança. Seja a mudança. Não dá para terceirizar isso aí. Como é que nós vamos terceirizar a ascensão, se é individual? Podemos terceirizar qualquer coisa, menos a ascensão da consciência da alma. Isso não tem meios. Não tem dinheiro nenhum, não tem poder nenhum, em lugar nenhum do universo, que vai poder fazer isso. Terceirizar? Não. Nós já dissemos que a ascensão é individual. A Terra faz o seu ciclo agora, fecha, né? Faz a sua transição, mas a ascensão é individual de cada alma. Vamos fechando esse ciclo, o velho ciclo de provas e expiações. Então agora estamos num tempo de ajuste, de reparos, de mudanças internas. O que nós estamos aqui fazendo? Cada um, o seu papel, a mudança. Aí eu vi agora esses dias, seguido aparece esse tipo de comentário. Eu acho isso impressionante. Porque os arcontes obrigaram as almas à roda de Sansara, às reencarnações. Eu não sei quem inventou isso. Será que o Criador ia criar um mundo chamado Terra, que é um dos planetas mais importantes da galáxia? Um planeta interessante, né? Onde aqui se aprende realmente a dualidade. Será que o Criador ia criar esse mundo e ia deixar os outros mandar nele? Ou será que as regras já foram colocadas antes da criação do mundo? Quando alguém se reúne lá num grupinho e diz, vamos fundar uma escola. Vamos fazer uma escola e o que nós vamos fazer nessa escola? Ele já tem uma programação. Qual é o currículo daquela escola? Não tem como construir uma escola sem nenhum projeto. O que vai ser feito daquela escola? Nem sabe se vai ter aluno. O que vai ser ensinado lá? Então já tem um projeto. Então o Criador ele fez o projeto Terra e a regra era um mundo de provas e expiações com o limite da consciência. Tamanho é o limite que a nossa consciência estava em torno de 1%, 2% da sua capacidade. Dizem que o Einstein chegou a 5%, então foi considerado um gênio. 1% da nossa capacidade de consciência, por causa dos véus do esquecimento. Mas se temos véus do esquecimento, como é que nós vamos avaliar nossa alma? O caminhar dela, a evolução dela? Então a regra do jogo era desencarnar. A alma desencarna depois de um tempo, sai do corpo material, o seu corpo etérico, que é o corpo da alma, segue, a alma é imortal. A alma não vai para o cemitério, vai ao corpo. E se deteriora, porque o corpo é matéria, coisa carbono, né, da Terra. A alma segue. Aí ela, na quarta dimensão, ela está numa consciência maior, ela expande a consciência. Então ela vai lembrar das vidas passadas, vai lembrar quem ela é. Então ela desencarna para fazer uma autoavaliação do seu caminhar, da sua evolução individual. Obviamente, se ela desencarna, ela avalia, ela vê o que ainda falta aprender, o que ela já aprendeu, o que ela errou, o que ela extrapolou, tem lá os seus karmas também para resgatar, enfim. Ela faz uma avaliação e ela começa a pensar, eu tenho que corrigir isso, senão eu não vou evoluir nunca, vou ficar parada no tempo eternamente. Obviamente, ela vai, por si só, preparar um projeto encarnatório, uma nova encarnação. Já falei sobre isso várias vezes. Ela coloca um plano perfeito para que se ajusta exatamente na sua evolução, para a sua evolução. É tão perfeito esse projeto que o próprio Chico Xavier falou em algumas vezes, está escrito isso, né? Na reencarnação ninguém era de endereço. Agora, como alguém pode dizer que a reencarnação era a imposição das trevas? Aonde está baseado isso? O Criador não está brincando com a sua humanidade. As trevas sim brincam, mas elas vêm ali para incomodar, atrapalhar. Era obrigado a encarnar. Então, outro exemplo. Quem são os mestres ascensionados, os mestres ascensos que vocês conhecem?
né? Quantos tem? Da onde eles vieram? Obviamente eram seres encarnados que durante o tempo ido ascensionaram. E as trevas estão aqui há 350 mil anos, e os mestres ascensos ascensionaram há poucos séculos, alguns milênios. 1000, 2000 anos, 3000 anos, não mais que isso. Se as trevas estão aqui há 350 mil anos e elas obrigavam a reencarnação, como é que os mestres ascensos não reencarnaram mais? Porque atingiram a consciência, a frequência da quinta dimensão, ou acima. Como a Terra ainda estava na terceira dimensão, então eles ficaram ali no auxílio. E seus mestres ascensos ascensionaram? Por que as trevas não impediram eles de ascensionar e obrigaram eles a reencarnar? Por que será? Porque eles não têm poder. E vocês sabem disso. A narrativa dos infiltrados das trevas estão vendendo uma informação falsa. As trevas obrigaram. Bom, se fosse assim, então nós estaríamos numa roleta russa. A encarnação seria uma loteria. E não existe jogo no plano divino. Existe um projeto. Um projeto perfeito. Quando nós começamos a compreender, parece tudo mais fácil. Aliás, eu diria o seguinte, aquela pessoa que diz assim, porque as trevas obrigam a gente a reencarnar na roda de Sansara. Será que não é uma desculpa? Como aquele aluno que não fez a prova na escola, não fez os trabalhos, não fez a pesquisa. Aliás, pouco frequentou essa. E quando foi lá, foi só para fazer bagunça. Aí reprova no final do ano. Essa escola não presta. O professor não é bom. Os colegas me atrapalharam, impediram de eu fazer as provas, de eu aprender. Desculpa, né? Desculpa é a muleta do incompetente. É mais fácil culpar os outros do que admitir os seus próprios erros, suas próprias faltas, sua própria incapacidade, porque dá para dizer que tem incapacidade, porque todo mundo tem capacidade, mas então a sua falta de vontade. Dizer que fomos enganados pelas trevas é uma desculpa. E você pode estar sendo enganado, ainda hoje, e nem percebe. A ilusão da terceira dimensão é um engano. Quando há um conflito entre raças, religiões, países, por que há conflito? Porque houve a separação. Separação por religião, por crença, separação por raça, separação por ideologia, separação por política, separação por futebol, por lazer, por qualquer coisa. Aliás, a Terra é uma casa planetária e os danados que comandam a humanidade por milênios descobriram uma maneira de separar. Criaram países, divisas. Eu lembro quando a gente era criança, a gente tinha algumas vacas, né, bois lá, vacas de leite. Então a gente chamava de piquete. Aí soltava o gado num piquete, uns dias, tinha pasto bom, né? Quando rapavam tudo aquele pasto, a gente soltava no outro piquete. Aí tinha também os piquetes que separavam os bois, as vacas, os terneiros, justamente para controlar eles. Senão dava uma confusão, os terneiros ficavam mamando o dia inteiro, a gente não ia tirar leite da vaca, não tinha mais nada, né? Aliás, se deixasse solto, até os bois iam mamar na vaca, porque eles aprendem. Então a gente separava também os porquinhos lá no chiqueiro, pelo tamanho, porque senão aqueles grandes iam acabar matando os pequenos, né? Então separava por repartições, como se fosse um brete também, né? Um piquete. A separação foi criada para dividir. Olha, não precisa nem ser muito inteligente para entender isso. E quando há uma disputa, há uma divisão, um contra o outro. Tudo é competição, tudo é divisão, porque é mais fácil de controlar. Mas isso foi permitido. Por quê? Porque nós temos que aprender isso, saber sair dessa cilada. Isso é fácil. Existem certas competições, certos jogos, né, onde a pessoa é amarrada, acorrentada, e ela tem que sair em tantos minutos daquela amarração toda, né? Então, eu não sei como funciona aquilo, mas enfim, é uma forma de dizer, comparando, né? Ou então quando você entra num labirinto, quantas vezes a gente já entrou num labirinto? Tem que achar a saída. Mas é uma brincadeira. Mas é tão bom achar a saída. Faz com que a pessoa se sinta importante. Uma criança, quando está desenvolvendo, tem aqueles joguinhos de montar, aqueles quebra-cabeça.
E você dá essas atividades para ela, que ela fica feliz quando ela consegue o objetivo, quando ela consegue finalizar, porque está aprendendo. Então a vida foi um aprendizado. Nós sabemos quem é que está por trás de cada conflito, de cada disputa, de cada ideologia. Nós vamos... Quem não sabe vai ficar sabendo dentro de bem pouco tempo. Aí as pessoas ficam com um lado. Tipo agora na Terra Santa tem aquele conflito, daí as pessoas ficam de um lado, fica do outro. E na verdade, quem criou o conflito criou os dois lados, para brigar entre eles. Porque tem um objetivo. Um objetivo sem vergonha, como você diz, porque é inadmissível que coloquem milhares de pessoas em sofrimento, até milhões, por um objetivo de meia dúzia. Eles criam, em qualquer lugar do mundo foi criado as polaridades para quando há interesse, mete o povo um contra o outro. Se vocês estudarem história, vocês vão ver os circos romanos, no tempo lá do Império Romano, há 2000 anos, ou mais. O que eram os circos romanos? Os imperadores viviam na abastança, comiam de se empanturar e vomitar para poder continuar comendo, porque era uma festa só. E o povo miserável passando fome e trabalhando para sustentar esses comandos, né? Mas para distrair o povo, eles criaram os circos romanos, os anfiteatros. O próprio Coliseu é chamado de anfiteatro Flávio, porque o imperador que inaugurou ele deve ter sido o nome de Flávio. E assim por diante. Então eles criavam esses circos e botavam lá as pessoas a assistir contendas, brigas, guerras, enfim, disputas. Quando não tinha pessoas para brigar entre um e outros, eles colocavam pessoas contra os animais famintos. E se divertiam vendo as pessoas serem devoradas pelos animais famintos. O próprio povo gritava e fazia torcida. Mas isso é uma coisa sensacional, olhando pelo lado da consciência dominada, porque chegaram a esse ponto, dominar as consciências. Fazer com que as pessoas sintam prazer e cheguem ao delírio, vendo sacrifícios humanos. Isso é uma aberração. Acontece hoje. Acontece hoje, não em circos, em espaço muito maior. E tem aquele que toma um lado e toma outro. A contenda, a disputa, a competição. É o final de um tempo. Final de um ciclo. Porque as pessoas precisam conhecer a verdade. As pessoas estão sendo enganadas e estão gostando de ser enganadas. Aí as pessoas dizem, por que Deus permite isso? Deus permite exatamente para que aquelas pessoas que estão sendo enganadas se acordem, despertem. Porque não pode ir, como vamos usar aqui um termo, idiota. Como é que uma mente idiota vai para um planeta de quinta dimensão? Não pode. Tem que ter pelo menos uma frequência de consciência, de entender as coisas. Não vai lá ficar incomodando ou vai ser um prato cheio para alguém que iria para lá com essa cabeça aí, nessa consciência de terceira dimensão. E lá não vai ter isso. É preciso compreender que nós estamos no final desse ciclo. São os testes finais. Muito em breve. Nós não vamos mais ver nada disso. Aí a gente olha para os lados, olha para fora e vê tanta coisa triste acontecendo. Aí acha que é Deus que permite. Não, Deus não permite. O Criador colocou tudo à disposição da sua humanidade aqui. Nós é que escolhemos as posições, os personagens que nós queremos viver e mostrar. Cada um está mostrando o que é. Quantas vezes foi falado que as máscaras iriam cair e a verdade se revelar? Que é o Apocalipse, né? Tanto temido, o Apocalipse. É a verdade sendo revelada. Então agora todo mundo vai se revelar. Quem está pronto vai revelar suas qualidades. Eu coloquei num tema agora há pouco tempo. Estamos chegando ao ponto que quem já está vibrando no bem vai mostrar o melhor dele dentro do bem. E quem está vibrando no mal vai mostrar o seu pior dentro do mal. Porque tem a qualidade, positiva ou negativa, e ela vai ser mostrada nua e crua. Então quem está na polaridade A vai mostrar o seu potencial. Quem está na polaridade B vai mostrar o seu potencial. Por isso que
tem aquela mensagem bíblica, né? Que diz assim: e quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o começo do novo tempo. Será que não estamos nesse ponto? Me parece bem claro isso. Porque olhar bem a verdade lá fora dá vontade de fechar os olhos e dormir. E só acordar quando tudo estiver terminado. Porque nós estamos chegando também naquele outro ponto, já dito há muitos séculos. Chegará um tempo que os mortos, aliás, os vivos invejarão os mortos. Tem hora que a gente lembra assim, aquele amigo meu, aquela pessoa parente, aquela outra pessoa ali conhecida, desencarnou agora faz um mês, 2, né? Não tá passando por isso. Não dá uma invejinha? Dá, né? Puxa, ele se escapou dessas coisas que ainda estão acontecendo. Porque realmente nós estamos no limite da tolerância, do suportar. Porque é o limite final. É o último aperto da corda. É o último nó. Estamos sentindo isso. Então, os vivos começam a invejar os mortos. Também é uma outra forma de expressão. Obviamente que não é bem assim como a gente imagina, mas é uma forma de entender o que nós estamos sentindo. Como as coisas estão realmente finalizando. Aqueles que dizem que não acontece nada, que não vê nada, porque as canalizações não prestam, porque são tudo enganosas. Bom, tem canalizações e canalizações. O canal é que define o que vai passar, se é água potável ou se é esgoto, né? Eu sempre falo isso. Mas tem muita boa informação sendo canalizada. Sim, coisa que não está escrito em lugar nenhum. Mas se aquela pessoa não acredita nas canalizações, tem bons canais hoje que trazem a geopolítica, a exopolítica, aquilo que está acontecendo, com documentos, com provas. Como não está mudando? Eu diria que está tudo finalizando, só que é uma surpresa. Quando chegar ao final, vai soar a trombeta. Terminou tudo. Ninguém estava esperando o fim. Estavam tão absortos nas suas mentes, às vezes controladas, que nem se prestaram conta que as coisas estão finalizando. Mas uma hora vai soar as trombetas. E todos vão ver que finalizou. Quem está pronto, quem não está. O serviço fica pela metade, vai continuar em outro planeta. Obviamente que é assim. Ou será que tem outra forma justa? Vamos esquecer essas vantagens. Porque eu tenho direitos, porque eu tenho vantagem, porque eu sou excluído, porque eu quero cota, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não quer nada. Vai querer. Vai continuar querendo. O direito é sagrado, mas é justo. No tempo final não serão os homens a fazer a justiça. Isso é tudo. No tempo final, quem vai fazer a justiça é a frequência de cada um. Tem frequência ou não tem frequência? É que nem uma pilha. Tem carga ou não tem carga? Não adianta brigar com a pilha. Não adianta jogar ela na parede. Não vai resolver nada. E nem brigar com o bispo, porque também não vai resolver nada. Né? Então agora nós estamos indo para esse ponto e vai ser tudo nesta encarnação. Não adianta esperar para amanhã, para depois da manhã, que dia que vai acontecer. Está tudo acontecendo. Nós temos um tempo. Qual é o tempo? Esta encarnação. Quando termina, não se sabe. E que bom que a gente não sabe o dia que vai morrer, porque eu não quero saber. Mas nesta vida é decisiva. Ou eu faço a minha parte, ou eu vou correr o risco de pegar o Uberzinho lá para um planetinha a 40 mil anos-luz daqui. Começar tudo de novo. Simples. Não tem muito o que dizer sobre isso. Porque o espetáculo vai começar. E só vai assistir o espetáculo quem tem o bilhete. Quem não tem, vai ficar de fora. Então o caminho está sendo trilhado e não tem volta. Só para frente. Seja para o precipício, seja para o pedestal da vitória. Agora não dá mais para voltar. Agora não tem mais tempo. É esta encarnação e fim. Quem tem mais um dia, tem mais um dia. Quem tem mais um ano, tem mais um ano. Quem tem mais 10 anos, tem mais 10 anos. Obviamente tem gente que pode desencarnar daqui 20, 30 anos e ir embora da Terra ainda. Sim. Porque vai ser retirado os malignos. Os outros vão ficar ali mais um pouco. Não precisa tirar todo mundo ao mesmo tempo. Vai ser removido aqueles que oferecem perigo, risco. Os que são realmente do mal. Esses vão
sair todos, e é bem breve o tempo que eles vão ainda permanecer aqui. Aqueles que ainda estão ali é para pouco tempo. Isso é maravilhoso porque dá a esperança de que as coisas vão mudar, sim. Porque se as trevas foram removidas, as entidades não físicas foram removidas, agora a limpeza está entre os encarnados, que representam o velho sistema trevoso. Não vai ficar ninguém. Então, aqueles que ainda têm alguma recuperação, vão ficar mais um tempinho. Tem oportunidade. Os reprovados já não vão mais para a escola. Vão ficar em casa para não incomodar ninguém. Não atrapalha. Então, era isso que eu tinha para deixar para vocês hoje. E finalizando mais este áudio, eu deixo então um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.